aos olhos de Deus. Guarda bem o que eu estou dizendo, amém? A fonte só jorra um tipo de água. Nós temos que ouvir bem de onde sai a água, amém? Então guarda no seu coração. Ontem eles estiveram ali na cidade de Iguala. Pastor Renato, nossa missionária Meire. Eu até pensei comigo, será que vai dar tempo deles chegarem aqui? Mas Deus, quando está no controle, Ele leva e traz. Eu creio que ali, de momento assim, eu achava que eu estava com uma incerteza, mas eu tenho visto. Agora Deus tem mostrado, Ele mostra aos poucos, de que às vezes tem algo ali para poder fazer. Fico muito feliz de você estar junto com a nossa missionária, porque é necessário estar sempre um pastor e uma missionária junto. E você também é um missionário, foi falado já. E eu creio que você está fazendo missão já, fazendo missão. Essa igreja é uma igreja missionária. Aqui nós vamos, já fui ali para Fortaleza, aquelas cidades por ali, também ali para Nazareno, mas eu falo para vocês, a nossa igreja é missionária. Aqui nós enviaremos missionários, sim. Tudo por amor a Cristo, porque Jesus está voltando. Então eu queria que vocês estendessem as suas mãos no ato de fé, no ato de concordância, orar pelo pastor Renato. Está cansado, mas está com o coração forte. Deus abençoe a vida, meu Deus, do nosso pastor. Ó Deus maravilhoso, coloca, meu Deus, meu Pai, como foi cantado, santo, 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 os anjos ali, eu creio que eles estão aqui agora. Coloca, meu Deus, meu Pai, os seus santos anjos aqui neste altar, ao lado dele, e que toda palavra, meu Deus, meu Pai, que vier, meu Deus, meu Pai, dos lábios deles, venha do trono de Deus, porque eu sei que Deus tem falado nos lábios deles, que Deus tem falado com a sua igreja, aonde ele vai. Guarda, meu Deus, meu Pai, abençoa ele, e nós oramos desde já e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amada igreja. Glória a Deus. Eita, dá para ficar mais bonito. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se puder colocar um pouquinho mais de retorno, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Pai Santo, Deus. Aleluia. Amados, hoje para mim está sendo um dia tanto quanto atípico ministerialmente falando. Por que eu falo isso? Porque a vida daquele que prega a palavra de Deus, e eu falo de maneira extremamente bíblica, ela passa por certas fases. Preste atenção que Elias foi um dos maiores porta-vozes do Eterno. E é engraçado que até os dias de hoje, se você chegar na cidade de Jerusalém, juntamente ao povo de Israel, vocês vão ver que há uma credibilidade enorme sobre aquilo que Elias falava. Mas Elias passou por determinadas fases. A fase de enfrentar os profetas de Baal, a fase de construir altares, mas também passou pela fase de entrar em uma caverna, e logo após Deus novamente chama ele para fora. São fases. E é engraçado que em nenhum momento Deus impediu Elias de entrar na caverna. Sim ou não? Sim. Quando ele estava à beira do rio, um anjo veio e apresentou a ele o quê? Pão cozido na brasa e jarro de água. O anjo porventura falou: vai e volta? Não. Ele permitiu que Elias continuasse no percurso até entrar na caverna. Porque a caverna é um lugar de intimidade. Por mais que muitas vezes a pessoa fale, ele foi lá para se esconder. Na verdade, como todos nós na natureza humana que possuímos, e se alguém falar diferente de mim, eu vou falar com você, parabéns. Talvez você seja a quarta pessoa da Trindade e eu ainda não fiquei sabendo. Tem hora que a gente quer entrar na caverna assim. Tem hora que a gente não quer fazer
fazer absolutamente nada. E eu falo para vocês, eu estava com o pezinho na caverna. E quando foi sexta-feira, desci para a Santa Casa. A pressão, já tinha sido medicado de manhã, mediquei à tarde, e a pressão não baixava de maneira nenhuma. Aí quando eu cheguei na Santa Casa, já era quase 11 horas da noite. Nós estávamos nos preparando sexta-feira para ir para Iguá. Aí deixei a Mônica e a Julinha lá na casa da minha sogra. Fui para a Santa Casa e eu passei a questionar a Deus. Deus, eu não estou entendendo o porquê de tantas coisas e tudo. E a gente precisa entender isso, a fragilidade do profeta. Porque quem olha para quem está em cima do altar, talvez coloca sobre ele, imputa sobre ele uma força que na verdade só se vai ter quando já for glorificado. Não existem super-heróis ainda na terra. Não há nenhum super-herói na terra. Ei, se o próprio Cristo foi homem de dores, quem sou eu para questionar as coisas que vêm contra mim? Aleluia! E eu comecei a falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E a médica me chama, quando vai ver a pressão começou a baixar, eu vou medicar você, porém vou pedir para que você faça um eletro. E depois você vai ser medicado novamente. Eu, tudo bem. Fui fazer eletro. Do lado estava uma moça, uma jovem, que havia tentado cometer o suicídio. Essa jovem tomou mais de 50 comprimidos de diazepam. E a falta de sabedoria, muitas das vezes, de pessoas que cuidam da saúde, chegou lá e falou assim, menina, você está doida? Por que você fez isso? Isso aí é falta de Deus. Isso aí, ó, que coisa... Não, menina, para com isso. Muitas vezes a gente começa a imputar sobre a pessoa pesos aos quais nós não conhecemos. Eu não posso julgar a pessoa sem conhecer a sua história. Eles falam assim, pastor, você não pode julgar de maneira nenhuma. O julgamento que eu estou falando é tecer uma opinião antes de conhecer essa pessoa. Não estou sentenciando ela nada, mas a partir do momento que eu não conheço a história dela e já sentencio algo, isso se chama pré-julgamento também. E eu fiquei lá quieto, e eles colocaram aqueles negocinhos que gruda, sabe? E isso está gravando? Com misericórdia de Deus, que vergonha falar isso. Mas aquele negocinho fica grudado aqui assim. E como o Papai do Céu fez os homens meio que Esaú da vida, né? O negócio colocava, soltava. E colocava, soltava. Aí ele ficava lá tentando e pá. Falou assim, vai ter que rapar. Mas rapa não, em nome de Jesus. Eu falei assim, né? Deixa eu ver, vamos de trás, segura, Jesus. E aí, beleza. Conseguiu. E quem acredita que Deus trabalha de maneira certeira, objetiva, e tudo que Ele faz tem um propósito? Quem crê? Esse exato momento o enfermeiro sai. Quem fica sozinho no quarto com a moça fazendo lavagem? Eita! Deixa isso comigo não! Eita Deus! Aí eu fui lá, falei, dá licença, moça, posso falar contigo? E ela pode. Quantos anos você tem? 19 anos. Você tem filho? Tenho uma criança, um menininho novinho. E eu falei o seguinte, olha, não sei o que te levou a tentar cometer isso, mas eu posso dizer algo para você. Existe um Deus que é Deus de vida. Aleluia! Aí eu questionei, por que você desistiu da vida? É problema no casamento, namoro, família? Como que tá? Qual é a sua história? E ela falou o seguinte, ela não tem problema nenhum, ela simplesmente cansou de viver. Aí eu falei para ela, não desista da vida, porque hoje Deus mostra sobre essa situação um grande milagre. Aleluia! E a tia Solange, que é enfermeira, ela entrou, e aí eu falei, Deus é tão bom que manda mais crente junto. É Deus, Aí chegou a tia Sol, eu falei, tia Sol, eu vou orar por ela. E ela pode orar, de repente você entrar mais gente, tá médica que entrou lá dentro, pessoal, daqui a pouco vou fazer apelo, Jesus. E orando por ela, eu falei, o maior milagre foi feito nesta noite, porque tudo dizia que a sua história terminaria aqui. Tudo dizia que você não conseguiria sair daqui.
Tudo diria que o seu filho amanhã estaria sem mãe. Aleluia. Tudo diria que a sua mãe hoje estaria chorando o luto de uma filha. Mas sabe por que você não foi embora? Aleluia. Porque quem vai dar um ponto final na tua história não é você. É aquele que detém o controle sobre a tua vida. Aleluia! Não desista na sua vida. Deus te ama. Não permita que ninguém coloque um peso sobre a sua vida que não é seu. Não traga para você responsabilidades que não são sua. Viva a vida que Deus te deu. Olhe para o seu filho e contemple nele a ação de Deus sobre a tua vida. Olhe para as pessoas que estão à sua volta e que sofreriam hoje a sua partida, porque elas te amam. Isso é prova dos cuidados de Deus sobre ti. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu saí de lá. É muito Deus. A médica chegou e falou o seguinte: entendi por que você veio aqui hoje. Eu falei para ela: eu também entendi. E ela toma um diazepam, pode ir para casa. Eu falei: meu Deus. E literalmente tomei um diazepam e vim para casa. Por que eu estou falando isso? Porque até quando a gente está com o pé na caverna, Aleluia. Deus usa. Deus é Deus. Aleluia. até quando estamos com o pé na caverna, Deus usa. Ele é fiel. Deus usa. Porque maior é aquele que nos chama. É. Aleluia. E mesmo que as coisas cooperem para que não ocorram, quem faz acontecer não sou eu. É somente Ele. Aleluia. Restringir o ministério apenas ao que faz aqui em cima é muito pobre. Deus quer ver você na sua intimidade, dentro de um hospital, dentro do seu trabalho. Deus quer ver você dentro da sua casa. Deus quer ver você exercendo o teu papel como filho dele aonde os seus pés pisarem. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que este lugar seja dentro da caverna. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, digo para vocês que até alguns minutos antes deste culto, a palavra do Senhor ainda não tinha vindo a mim. E eu entrei numa sinuca de bico, porque geralmente quando eu subo para ministrar, é algo que Deus já está queimando no meu coração há dias. Deus já tem falado. E quem me conhece sabe que eu sempre deixo uma palavra preparada. E por mais que eu olhasse as palavras que eu tinha preparado, eu falava: Deus, eu não estou, sabe, a conexão não chegou, não é isso que o Senhor quer falar, e o que o Senhor quer falar? Aí o pastor Claudinho chega, dá aquela olhadinha nele, começa a falar, e eu falei: Jesus está confirmando e agora estou entendendo. Glória a Deus. Então entenda essa ministração agora, bem fresquinha do trono. Glória a Deus. Eu creio. Vou falar para vocês que esse texto, ele é de uma profundidade tamanha, que talvez você veio aqui para dar um glória a Deus, aleluia, e sapatear. Mas Deus vai te colocar agora num lugar de reflexão. É hora de você olhar para si mesmo, se examinar, porque existe algo que Deus quer fazer na tua vida. E para isso você tem que aceitar tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis, porque em todas elas Deus está no controle. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Este texto mostra o crescimento da igreja primitiva. E conforme a igreja crescia, carecia-se de líderes, de homens, mulheres, pessoas tementes a Deus para o exercício do ministério. E de repente, quando eles estavam para levantar estes líderes, em específico os diaconatos, aqueles que estariam servindo na obra do Senhor dentro da casa, Deus traz uma instrução
meio da palavra, dizendo o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunhos. Estou no versículo 3. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E agora vai um ensino. Pastores cuidam do ministério da palavra. E o diaconato cuida do serviço, da obra, da visita. E olha que interessante. Quando Deus chama alguém, isso era Ruth, Deus não chama pessoas de maneira aleatória. Deus não quer pessoas que atuem e trabalhem no ministério de maneira bagunçada e aleatória. Tem que ser pessoas com sabedoria. Tem que ser pessoas que manejem bem a palavra. Tem que ser pessoas que tenham a principal característica daqueles que servem a Deus: ser cheios do Espírito Santo. E aí, dentro dessa característica, no versículo 5 diz o seguinte: tal proposta agradou a todos. E de repente entrou uma pessoa na história. Então escolheram Estevão, homem cheio de... Deixa eu fazer uma revelação para você. Quando se fala homem cheio de fé, pastor Daniel, sabe o que isso quer dizer? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se ele era cheio de fé, é porque ele conhecia a palavra. Não basta dizer que tem fé, tem que estar alimentados daquilo que fortalece a fé. Se Estevão era cheio de fé, é porque ele vivia a palavra, ele entendia a palavra, comia da palavra. E levantaremos homens sábios e que conhecem a palavra. Aleluia. E de repente traz também uma outra característica de Estevão: homem cheio de fé, mas ao mesmo tempo cheio do Espírito. Depois ele vai narrar Felipe e tantos outros homens que foram chamados para cumprir, o propósito do serviço dentro da igreja, e era ao todo 7. Mas preste atenção, lembrem que na última ministração minha aqui neste altar, eu falei o seguinte: todas as vezes que Deus repete dentro das Sagradas Escrituras, ou ele começa a insistir sobre algo, é porque este algo tem muita importância. Sim ou não, igreja? Sim. Ele disse lá em cima: vamos chamar homens que sejam cheios do Espírito Santo. Ele enfatizou que Estevão é cheio do Espírito Santo. Preste atenção que Deus vai continuar permitindo que as Sagradas Escrituras registrem ainda mais que Estevão não era um homem normal. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E o que acontece com pessoas que se destacam na obra, no ministério da palavra, no ministério do Senhor, na obra eclesiástica? Meus amados irmãos, eu digo isso sem medo de errar. Pastor Aguiar, ministério não se resume ao que se faz aqui dentro. Ministério sequer pertence a nós, todo ministério é dele. Nós somos aqueles que trabalham na seara, e a seara é de quem? Do nosso Deus. Aleluia! Se a seara é dele, eu não posso tomar para mim algo que não é. Então não existe aquele negócio de falar meu ministério. Você não tem ministério. Ministério é dele. Deus te colocou não porque você merece, mas por graça. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós subiríamos neste altar, nenhum de nós estaríamos sentados nessas cadeiras. E sabe por que o Pai chamou cada um aqui? Porque, eita, eu vou falar, por um Adão entrou o pecado e a morte, sim ou não? Sim. Mas pelo segundo Adão entrou a vida e a eternidade, sim ou não? Sim. Deixa eu falar um negócio. Veio sobre Adão um sono tremendo, e quando Adão dormiu, Deus tocou aonde? Em sua? Tirou da sua costela e falou o seguinte: não é bom
E ele fez quem? Eva. Jesus, o segundo Adão, estava pendurado numa cruz. Os soldados foram lá e feriram o quê? Com uma lança. Fala para mim. A sua? Enfiaram a lança. Só que em vez de sair um pedaço de costela, Juninho, saiu água e sangue. E nesse momento não estava sendo gerado uma mulher. Nesse momento estava sendo gerada uma noiva. Aleluia! Nesse momento estava sendo gerada uma igreja. Sabe o que você precisa entender? Que isso que você está vivendo hoje aqui dentro não é obra do acaso, é algo que fluiu de Cristo. Quando Cristo sangrava, quando a água fluía, eita, é o apontamento daquilo que foi feito lá no Éden. Ei, Adão, tirei sua costela para que viesse Eva. Ei, Cristo Jesus, esta ferida, isso que sai de dentro de ti, marca hoje o surgimento de uma noiva, marca hoje o surgimento de uma igreja. Preste atenção, igreja não é fruto de homens, igreja nasceu em Cristo Jesus. Aleluia. E muitas pessoas acham que homens são donos de igreja. Muitas pessoas acham que igreja nasce em corações humanos. Não, meus amados, a igreja nasceu na cruz de Cristo. Por Cristo, em Cristo, é de Cristo. Por isso que ele fala: das minhas mãos ninguém arrebatará as minhas ovelhas. Glória a Deus! O papai está falando. Entendam? Ministério não é meu, não é seu, é tudo dele, tudo é para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele há. Glória a Deus! Aleluia! Quem está entendendo o recado? Deus é Deus! Homens cheios do Espírito Santo. Deus não quer pessoas aleatórias. Deus é Deus de especificidade. Deus é Deus de objetividade. Deus é Deus que quando Ele escolhe a dele, a dedo. Muitos são chamados. Aleluia! Mas sabe o que acontece? Preste atenção. Olha o versículo 7. E aí vem uma revelação divina. Tem revelação divina nesta manhã. Aleluia! Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. A palavra de Deus o quê? Crescia rapidamente o número deles. Em que lugar? Fala comigo, Jerusalém. Jerusalém! Jerusalém. Jerusalém! Jerusalém. Jerusalém! Vocês vão entender porque eu pedi que vocês fixarem a palavra Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Para não prolongar, porque a leitura ela seria um pouco extensa, mas Estevão ele começou a enfrentar algo que diariamente nos serve. Sabe por que a Bíblia fala que nós estamos sendo entregues, reputados como ovelhas ao matadouro todos os dias? Romanos capítulo 8. Somos entregues como ovelhas ao matadouro. O que isso quer dizer? Que por amor a Cristo, se você espera que o mundo lhe entregue coraçõezinhos e beijinhos, se você acha que servir a Cristo é entrar no guarda-roupa de Nárnia e sair dentro do paraíso, ou então subir na nuvem com os ursinhos carinhosos e gritar assim, 4, 3, 2, 1 e sair um arco-íris brilhante no seu coração, não é. Não é. O Evangelho é confronto. Ah, meu Deus do céu, como muitas vezes a gente não compreende. Ninguém mata, ninguém humilha, ninguém dilacera corpo, ninguém prende alguém numa cruz porque é bom aos olhos humanos. Vocês acham que o seu Senhor foi pendurado no madeiro porque as pessoas enxergaram nele, segundo o padrão do mundo, alguém que é bom?
Cristo feria o sistema. Jesus Cristo anunciava a palavra, ao qual Ele próprio é a encarnação dessa palavra. Ele fala: eu sou o verbo vivo encarnado. O que sai de mim é fonte de água viva. Quem prova de mim nunca mais terá sede. Glória a Deus! Você está entendendo que Jesus Cristo, Ele anunciou a palavra tal como ela é, e ainda assim uma multidão preferiu Barrabás. E você acha que você vai receber o que das pessoas? O que você acha, William, que você vai receber das pessoas? Ainda mais quando olharem: olha só o que o William está fazendo, jovem, moço, poderia estar dormindo até tarde, ou poderia estar jogando futebol, poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas está lá no culto de manhã, tocando e cantando dentro de uma igreja. Ei, é coisa de louco? Aleluia! Porque as coisas de Deus não se discernem com a mentalidade da terra. A Bíblia fala que nós temos que renovar o nosso entendimento, a renovação da nossa mente por meio da palavra. Porque a palavra veio do alto, é do céu à terra e não da terra ao céu. Não são os preceitos da terra que determinam o céu, mas são os preceitos do céu que são determinados na terra. Então não espere receber abraços e beijinhos de quem pensa diferente de você, de quem não está no mesmo caminho que você. Não pense que você está neste mundo para agradar ninguém. Você está neste mundo como um peregrino em terra longínqua. Você está neste mundo, e eu me recordo que eu estava sentado ali antes de começar este culto, e eu abri um texto que fala sobre o ministério da reconciliação. E eu falei o seguinte: Deus, que coisa maravilhosa. Eu nem recordava deste texto, e nem faz parte desta ministração, mas preste atenção que ele diz: o ministério da reconciliação começou em Cristo, e ele será continuado e completado através de... Então não perca tempo com coisas. Igreja que é igreja, a igreja, quando entende de onde ela nasceu, não vai perder tempo com outras coisas, a não ser cumprir com o propósito, a não ser cumprir com o chamado da reconciliação. Que reconciliação é essa? A reconciliação do céu com a terra. E de repente Estevão começou a incomodar, e aí começa a vir os levantes, e começa a se levantar pessoas extremamente estudadas, letradas, fariseus, homens que estavam na sinagoga e que tinham ali o respeito da comunidade judaica. E eles começaram então a fazer o quê? Vamos dar um jeitinho. Olha só, vamos subornar alguns homens, e leia o versículo 11 do capítulo 6. Vamos subornar alguns homens para dizerem que ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E ali foram levantadas as falsas testemunhas, e então Estevão foi colocado perante o julgamento. Diga-se comigo: julgamento. Amados, existe algo que se chama crivo, o crivo de Deus. Deus é o único que vai poder discernir o que é certo e o que é errado, o que é salvo e o que não salvo. Os homens estavam querendo tecer um julgamento sobre Estevão, mas a última palavra, o verdadeiro crivo, a verdadeira justiça, não vem da palavra do homem, vem dos céus. E então Estevão, ele foi para este lugar, aonde começou então uma discussão. Que lugar é este? O Sinédrio. E lá no Sinédrio, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdade estas acusações? Eu não vou ler o texto inteiro. Eu costumo dizer que quem tem fome, Come em casa. come. Então leia. Não é. Leia e compreender. Muitas vezes a gente espera apenas daquele que está aqui à frente. Não, meus amados. Não. Deus não quer namorar com você, Deus quer casar com você.
Aleluia. Namoro é assim, você vai, dá uns beijinhos, depois volta pra Casa. cada um pra sua. Mas se ele é casado, vive na mesma. Você é noiva? Então não viva como namorada de Cristo, achando que só um dia da semana é suficiente para ter intimidade com Ele. Não, você está casado com Cristo, você é noiva de Cristo. Cristo chamou para o casamento. É momento de viver todos os dias na sede, no anseio da palavra, porque é por meio dela que Ele se revela. E de repente Estevão começou a proferir a sua defesa. E olha que bonito isso. Ele começa o texto dizendo o seguinte, Estevão, lá no capítulo 7, versículo 2: irmãos e pais, ouçam-me, irmãos e pais. Olha o respeito deste homem. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morrer em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. Neste momento, em meio às acusações, em meio aos levantes, Estevão não se levantou para falar coisas dele, mas se levantou para professar aquilo que ele cria, porque Estevão era homem cheio de fé. Quem é cheio de fé conhece a palavra. Estevão foi confrontado e ele começou a citar a palavra. Ele começou em Gênesis falando sobre Abraão. Um pouco mais à frente, pastor Aguiar, ele para de falar sobre Abraão e começa a falar sobre José. E ele começa a citar textos após textos até chegar em Isaías. E quando chega no livro de Isaías, ele fala o seguinte: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês estão me edificando? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Estevão simplesmente anuncia a palavra. Estevão, ele começou a trazer a palavra do Senhor. Ele começou a citar Gênesis. Ele foi para Êxodo, foi para Números, foi para Deuteronômio, foi para Josué, foi para Samuel, foi para a Primeira Reis, foi para a Primeira Crônicas, foi para o livro de Isaías. Isso prova que Estevão não era qualquer pessoa. E aqueles sumos sacerdotes, aqueles sacerdotes que estavam lá ouvindo a sua defesa, até um determinado ponto estavam maravilhados, porque ele era um cara que conhecia e sabia do que estava falando. Porém, chega um momento aonde quem confronta não é o mensageiro, é a mensagem. Tem mistério aqui. O que confronta não é o mensageiro, é a palavra. E ele encerra dizendo o seguinte: ele está falando para aquele povo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês estão edificando? Onde seria o lugar do meu descanso? Você quer dizer, aonde eu vou conseguir encontrar lugar para repousar? Existe um lugar aonde vocês estão que eu possa repousar no meu espírito? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas. A impressão que dá é que o homem está querendo dar ordem a Deus. E quem é o homem para dar ordem a Deus? Se foi Deus quem fez todas as coisas. Você é fruto de sua criação. Você não se criou, Ele te fez. E de repente o discurso começa a tomar uma outra proporção. O discurso vem. E agora começa. Quem já ouviu falar do orgulho ferido? Estevão até então estava falando coisas que para eles era natural, porque eles viviam dentro do sinédrio e liam sobre esses escritos. Mas agora ele sai da velha aliança e entra para a nova. Agora é sobre algo que aqueles homens não conheciam.
são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Eita. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Eita Deus. Atos dos Apóstolos. Não estamos falando da velha aliança, estamos falando da nova. Não é algo que foi escrito para o povo judeu, é algo que foi escrito para mim e para vocês. O Espírito Santo, ele é acessível. Aleluia. O Espírito Santo quer entrar e repousar em ti. Aleluia. Entenda, na lei o templo era feito por mãos humanas. Hoje o Espírito Santo de Deus não habita mais em templos humanos. Aleluia. Hoje, e deixa eu falar um negócio para vocês, Deus me trouxe essa consciência. Glória a Deus. Muitas vezes a gente canta, esta casa é sua, pode entrar, pode morar, mas espera aí, eu não tenho que permitir nada. É verdade. Eu não tenho que... Ai, Glória a Deus. sabe por que dá a impressão que eu estou dando algo que é meu para ele? Na verdade, tudo é dele. Glória a Deus. A casa já é dele. Ele que quer contemplar em você um lugar onde o Espírito dele possa repousar. Aleluia. Porque ele escolheu você para repousar no Espírito dele. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pode morar aqui, peraí, quer dizer então que... Não. Grande Deus. Quando você se derrama na presença dele e se entrega a ele, tudo é dele. Glória a Deus. Tudo é dele, você não precisa dar nada para ele, que é dele. O Espírito de Deus quer encontrar lugares aqui onde ele possa repousar no Espírito. Aleluia. O Eterno quer encontrar lugares aqui onde ele possa habitar. Aleluia. Eita, não é templo feito por mão. Santo Espírito. Agora é o de teu Deus. coração. É aí que o Espírito de Deus quer habitar. Obrigado. É aí que o Espírito de Deus quer morar. Ei, Glória a Deus. vocês ficaram furiosos. Vocês ficaram bravos ao ouvir que mesmo recebendo de anjos, mesmo tendo ouvido profetas, vocês não entenderam Nada. Aleluia. Ajuda, Senhor. Vamos ler o versículo 54. Ouvindo isso, ficaram Furiosos. e rangeram os Dentes. Contra ele. Eita. Olha o nível de ódio, olha o nível de rancor, olha o nível de orgulho que esses homens tinham. Além de furiosos, rangiam o... Mas e Estevão? Grande Deus. Ouvimos uma vez: escolham homens cheios do Espírito Santo. De repente enfatiza apenas na pessoa de Estevão, que além de fé ele era cheio do Espírito Santo. Porém, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à afronta, mesmo em meio ao aspirar de morte, Estevão permanecia como? Cheio do Espírito Santo. 58. Aleluia. Como? Cheio. Aleluia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu Grande Deus. e viu a glória de Deus. e Jesus em pé à direita de Deus. e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita. Glória a Deus. Ei, só quem é cheio do Espírito Santo Glória a Deus. consegue acessar o ambiente de glória. Ei, Isaías no capítulo 6, eu já disse
no ambiente da glória. Glória a Deus. E Estevão fez isso. E Estevão estava entendendo. Porque um dos maiores critérios para acessar este ambiente é ser cheio do Espírito Santo. Porque as coisas do céu só se discernem com quem vive, quem conhece e quem anseia pelas coisas do céu. Eita! Estevão, ele começa a contemplar algo. E agora eu vou fazendo um parênteses aqui. São poucas as escrituras que narram a presença da Trindade. No início, lá em Gênesis, ele fala: façamos, pois, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Falando em plural, dando a entender que naquele ato criativo, porque o único que tem poder para criar é Deus. Deus é o único que tem poder para criar. O homem transforma a matéria, mas Deus criou a matéria. Aleluia. Verdade. E de repente, ele cita o plural, como que o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes naquele momento, no ato criativo. E lá em João, capítulo 1, ele vai começar a dizer o seguinte: todas as coisas foi feito por meio de Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito poderia ser feito. Verdade. Ou seja, a Trindade estava lá. Afinal de contas, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Em um outro momento, quando Jesus estava sendo batizado, desce sobre ele uma pomba que voava, e aquela pomba tipificava nada mais nada menos do que a pessoa do Espírito Santo. Por que veio em forma de pomba? Porque ele ainda não havia descido. E uma voz vinda do alto dizendo: esse é o meu filho amado, a ele deis Ouvidos. tem prazer nesse filho. Glória a Deus. O Pai bradando, o Espírito sobrevoando e o Filho sobre as águas. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus me trouxe uma compreensão aqui. Capítulo 7 já havia passado todo um processo da igreja. Capítulo 1, 2, 3, ali com o primeiro sermão de Pedro, que arrebanhou multidões e já proclamava aquilo que o Espírito Santo iria manifestar na terra com a sua descida. O Espírito já havia descido, o Espírito já estava manifestando nos dons e nos sinais, o Espírito de Deus já estava sendo acessível para aqueles que queriam. Ei, Estevão estava, Jesus, Estevão ali estava cheio do Espírito. E por que ele estava cheio do Espírito? Porque o Espírito encontrou nele um lugar onde ele podia repousar. Então deixa eu falar um negócio para vocês. Neste texto eu vejo a pessoa da Trindade. Glória a Deus. Sabe por quê? Santo Espírito de Deus. Onde estava Deus? Assentado no Trono. trono. Deixa eu falar um negócio para você. Deus permanecerá firme e inabalável em seu trono, de eternidade em eternidade. Ele não sai do trono. Não está entendendo? Santo Deus. Ele está ali no trono. O seu reinado é eterno. Deus está no trono. Mas quem está em pé à direita? Jesus. Jesus. No ambiente da glória só existe um lugar a qual os nossos olhos conseguem ficar voltados. Só um lugar onde você conseguirá olhar. No ambiente da glória só existe um lugar onde os seus olhos alcançam. Esse lugar é o céu. Glória a Deus. Deus está no trono, mas Jesus está à direita, em pé. de Deus. Em pé. Jesus está Em pé. Mas onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Onde está a Trindade? Onde está o Espírito Santo? Voando. Homem cheio do Espírito Santo. Estava o Pai sentado, o Filho em pé, mas o Espírito Santo reinando. Glória a Deus. E Estevão. Aleluia. O Espírito Santo bradava dentro de Estevão. Estevão acessou o sobrenatural com a sua fé. Estevão acessou o ambiente de glória. Ele não estava vendo quem estava segurando a pedra. Ele não estava vendo quem estava o empurrando, o jogando, o lançando por terra. Mas ele estava com os olhos fixos no céu. E ele
me liga a Jesus, Aleluia. que está ao lado de Deus Pai. O Sinédrio chamou para acusar, mas Jesus, o apóstolo, diz: ele é o advogado Fiel. Se Jesus estava em pé, é porque tinha um juiz no trono. Glória a Deus. E se Jesus estava em pé, é porque ele estava advogando uma causa. Aleluia. A causa é essa. Estevão, eles não te merecem. Aleluia. A Bíblia diz que existem homens que pisaram na terra, das quais a terra não era merecedora. Vem, Estevão. Glória a Deus. E olha o que ele fala. Estevão começou a narrar a visão que ele estava tendo. E eu torno a dizer, coisas espirituais discernem com o Espírito. Quem não tem o Espírito não vai entender. E de repente, quando eles começaram a ouvir isso, eles tamparam seus ouvidos e gritavam de maneira alta, forte, como quem cale a sua. Eu lembrei de Bartimeu. Oh Deus poderoso. Sabe por que mandaram Bartimeu calar? Ele calou? Não. Ninguém teve poder para calar Estevão. Mas por que Bartimeu foi curado? Porque Jesus mandou? E quem estava chamando Estevão nessa hora? Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala a Deus. Lançaram unânimes, todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, de nome Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este chorava. Glória a Deixa eu Deus. fazer uma pergunta. Eles estavam gritando com ouvidos tampados. E quem escreveu isso, se ninguém prestou atenção? Se o barulho era para calar Estevão, como que isso que ele acabou de orar foi registrado? Glória a Deus. Você vai entender. Santo Deus. Senhor Jesus, recebe O meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, uma revelação divina, ele morreu? Não. Ele Adormeção. dormiu. Posso ler um texto com vocês? No livro de João, capítulo 12, versículo 24, diz: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia. Se o grão de trigo não morrer, ficará ele. Estevão morreu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que o livro de Atos diz? Quando foi anunciado, pré-anunciado a descida do Espírito Santo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual foi o primeiro? Jerusalém. Depois Judeia. E depois? Samaria, E depois? os confins da terra. O grão de trigo morreu? Quem foi o grão de trigo? Capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte dele. Consentindo quer dizer que estava permitindo. Naquela ocasião, após a morte de Estevão, desencadeou perseguição contra a... Em que lugar? Jerusalém. O grão
Jerusalém. E o que acontece mais pra frente? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões de... Você não está entendendo. Glória a Deus. Os espirituais dessa casa. Onde estão aqueles que são sensíveis à voz do Espírito? Estevão morreu. E se o grande trigo não morrer, ficará ele? Só. Ele era cheio do Espírito? O Espírito não te enche para você ficar confortável. O Espírito Santo te enche para te habilitar a pregar a palavra. Seja com palavras, com atos. O Espírito Santo de Deus não te chamou para você ficar na zona de conforto. Estevão morreu. Em que lugar? Jerusalém. Mas quando a perseguição chegou, saíram de Jerusalém e foram para Judéia e Samaria. Foi para Samaria. Olha, você está entendendo? Deus. Santo Deus. Estou dizendo isso porque tem hora que a gente espera muito por outros. É você que tem que sair de Jerusalém. Glória a Deus. Existe uma Judéia e uma Samaria te esperando. Aleluia. E é engraçado que as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo, que posteriormente, por questão de escrita, porque Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não há mudanças de nome, mas sim uma mudança de grafia. O povo grego, romano, chamava ele de Saulo. O povo judeu, Paulo. E depois, por isso que nas outras cartas ele se apresenta como Paulo. As roupas de Estevão estavam sobre os pés de Saulo. Grande Deus. Colossenses 3. Paulo diz o seguinte: buscai as coisas que são Do alto. onde Cristo Aleluia. está à direita. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. E a vossa vida escondida em Deus está. Estevão estava morrendo na terra, mas a vida dele estava escondida em Cristo. Glória a Deus. Paulo não estava dizendo que ele não conhecia, ele estava dizendo aquilo que ele viveu e presenciou. E o apóstolo Paulo foi chamado de o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque enquanto tinha gente que estava na Judéia Glória a e na Deus. Samaria, Paulo foi para os confins Aleluia. da terra. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para você nesta manhã? Talvez você esperava uma pregação do Antigo Testamento, porque eu gosto do Antigo Testamento. Talvez fosse um momento de você levantar e bradar e dar glória e fazer aquilo tudo. Eu fugi muito daquilo que habitualmente eu costumo pregar e anunciar. Mas eu não poderia deixar de dizer aquilo que o Espírito de Deus me constrangeu a trazer. Aleluia. Porque não importa as pedradas que você leva, o que importa é o quão cheio do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. O que importa é que vai haver pessoas que estão querendo se matar do seu lado. E o Espírito Santo está te esperando Glória a para Deus. ir orar, conversar e anunciar o Evangelho da salvação. É verdade. O que importa é chegar numa cidade como Iguape, longe de tudo, como diz o pastor Marcelo, atravessamos a Macedônia para chegar aqui. E uma senhora virar para mim e falou o seguinte: há anos eu não sinto a presença do Espírito Santo como eu senti hoje quando você está. Aleluia. Glória a Deus. É você chegar numa igreja e uma irmãzinha, uma mulher cheia, chegar e falar o seguinte: há mais de 10 anos atrás você pregou, fez o apelo, eu aceitei a Cristo, estou fiel e firme até hoje. Glória a Deus. Porque não é sobre nós, nunca foi, nunca será. Glória a Deus. Aleluia. Nunca foi. Firam a minha honra, firam a minha dignidade, É verdade. firam quem eu sou, podem ferir a minha casa. O Espírito Santo continua vivendo dentro de mim. Aleluia. O Espírito Santo continua dentro da minha casa. Aleluia. Atirem as pedras, mas os teus olhos continuarão voltados para o autor e consumador. Glória a Deus. Aleluia.
vozes. A minha vida escondida em Deus está com Cristo. Eu não busco as coisas da terra, eu busco as coisas que são do alto. Compreendemos teus caminhos. Oh, aleluia! Usa teu vaso, Jeová. Mas te darei a minha